eu me chateei. E eu me chateei porque eu achei que ele estava lidando com a minha vontade de ser ortopedista e cirurgião e aqueles caras que ficam em salas de trauma intermináveis, que cheiram a sangue e líquidos antissépticos, né, de uma forma desdenhosa. Eu achei que ele estava desdenhando de mim, até duvidando da minha capacidade. E eu fiquei umas 2, 3 semanas muito chateado. Até que eu entendi realmente o que ele estava falando. E percebi que em todos os locais, né, onde existiam situações sociais, e principalmente no ginásio, na academia, né, onde eu treinava, as pessoas elas vinham para mim como se fosse uma referência dessas questões relacionadas à medicina esportiva, tanto trauma quanto desempenho, tanto performance quanto formas de você viver um bem-estar que não fosse focado necessariamente numa superação constante, mas numa constante busca de consistência. 2006 ou 2007, né, eu comecei a atender medicina esportiva e, curiosamente, foi uma coisa que começou a me trazer muitos pacientes, porque ainda numa época pré-internet, né, a gente não tinha rede social tão bem estabelecida assim, né, eu me dedicava em alguns momentos a dividir parte daquele conhecimento que eu tinha. Então eu escrevia um blog, nós tínhamos Orkut, né, isso era pré-Facebook ainda, não existia Facebook ainda. E eu compartilhava conhecimentos. Então não era uma coisa que era trazida por rede social, era trazida pelos meus outros pacientes. Até que eu resolvi assumir esse lado, eu me tornei assistente do meu professor, em vez de criar e desenvolver meu próprio consultório de ortopedia e traumatologia. Montei um consultório multidisciplinar de medicina esportiva, né, e continuei operando, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, os meus pacientes, mas tendo meu professor como meu mestre, como meu chefe, né, que é o jeito que eu chamo ele carinhosamente, chefe. E isso me traz muita felicidade, porque eu consigo dar suporte a uma pessoa que sempre acreditou em mim de duas maneiras distintas. Trazendo aquilo que é além do trabalho dele e auxiliando aquilo que é o trabalho dele. Eu às vezes penso em tudo que permeia essa minha escolha profissional. E observando que as pessoas falam sobre inteligência, sobre emoção, o que eu percebi? Que não existe uma escolha que seja uma escolha 100% inteligente. Nós fazemos escolhas racionais, assim como nós não fazemos escolhas emocionais. O que nós fazemos são escolhas racionais. E o que são escolhas racionais? São escolhas onde a nossa emoção é norteada pelos nossos valores. Inteligência é a nossa capacidade de indexação, é o quanto a gente tem de conhecimento. Emoção é o gatilho para a tomada de decisão. E razão? Razão, normalmente, quando a gente para pensar no nosso dia a dia, é a forma que a nossa emoção privilegia os nossos valores nas nossas tomadas de decisão. Dentro disso, eu acredito que minhas escolhas sempre foram racionais dentro daquilo que são as diversas experiências que eu vivi e que me trouxeram para a medicina esportiva, não me deixaram abandonar a ortopedia, e em um momento uniram as duas coisas, e hoje a gente chega num período de amadurecimento de carreira muito desafiante e com certeza não existiria, né, se nada disso tivesse acontecido na minha vida dessa forma. Eu tenho essa noção. O que poderia ser se não fosse isso? Não sei, eu não faço ideia. Mas eu sei te dizer que eu estou extremamente feliz com isso. Eu acredito que dificilmente, para quem tem uma família, né, alguma coisa que se faça não seja destinado a ela. Eu saio de manhã pensando o que eu vou trazer para casa quando eu voltar. E de fato, quando a gente pensa que a gente só vai conseguir desfrutar dessa família quando a gente volta para casa, a gente fala: nossa, eu moro no meu trabalho. Na verdade, eu passo um tempo na minha casa. Mas tem que existir essa organização em relação ao tempo.
Eu te falo hoje, aos 43 anos de idade, que eu sempre pensei que a medicina sempre ia dominar minha vida e nunca ia sobrar tempo para as coisas que o coração ele precisa desenvolver. Até eu descobri que a sua família também faz parte da sua medicina. Porque quando você começa a perder o que é o contato com a sua família, você começa a perder parte da sua humanidade. O desejo na sua vida foi formar a sua família, foi ver o seu filho crescer, foi passar tempo junto com a sua esposa, foi poder ensinar o seu filho, sua filha a fazer determinadas ações. E fazer isso te faz ser um bom médico, sim, porque te faz criar mais empatia para o paciente. Faz você criar uma relação saudável, onde você aceita a dependência do paciente por você, naquilo que é a sua parte profissional, naquilo que é a sua especialidade. Então, esse paciente ele não te incomoda mais quando ele te liga, ele não te incomoda mais quando ele te manda uma mensagem, ele não te incomoda mais quando ele cobra sua presença ou quer saber sua opinião. Seu paciente ele vira algo muito sagrado, que não é ser parte da sua família, mas que também não é ser um cliente. O paciente não é cliente. Por quê? Porque o cliente sempre tem razão. E se tem uma coisa que o paciente ele não faz ideia do que seja, é razão daquilo que está cometendo. E se é assim, ele depende do seu enternecimento, da sua atenção, ele depende do que é a sua capacidade de ligação a ele, que é algo que a gente aprende exercendo principalmente dentro da nossa família. E a grande relação entre o médico e o paciente, ela é pautada por confiança. Isso não sou eu que estou te dizendo. Quem falou isso foi Kenneth Arrow em 1965, o cara que ganhou o prêmio Nobel e que foi o sujeito que melhor definiu o que era a relação econômica do médico com seu paciente. O que o médico vende? O médico não vende o tempo dele, não vende o conhecimento dele, não vende a habilidade dele, ele não vende saúde. Saúde não é um commodity que você compra uma determinada quantidade, quando você fica doente você vai lá e usa uma parte, ou tudo, e compra mais. O médico ele vende confiança. E quanto mais você tem de sua exposição, falando sobre a forma que você tem de enxergar a medicina, o seu trabalho e até o mundo e a sociedade, eles fazem com que as pessoas elas depositem mais confiança em você e, portanto, elas aceitem você como seu médico. Quando a gente fala de formação de profissões tradicionais, e a medicina ela é muito tradicional, né? E por ser tradicional, a expectativa sobre a forma que você a executa é muito grande, você começa a buscar comprovações, certificações, de que você passou por cada etapa que vai te tornar um médico preparado para um desafio. Então não é uma questão de você ter um papel para provar alguma coisa. É a questão de você ter vencido um desafio que te preparou para enfrentar alguma coisa. E o que é esse enfrentar? Enfrentar é aquilo que é a verdadeira prova, que é o verdadeiro teste. É cada paciente que você atende. Nenhum paciente lê livro de fisiologia para saber como ele vai se comportar. Nenhum paciente ele fez um estudo aprofundado sobre método de treinamento para mostrar para você que o que ele está errado e que isso é fácil de ser diagnosticado, percebido e tratado. Sendo assim, e com esse conhecimento, o que a gente precisa? Buscar aquilo que é a fonte do conhecimento, que entrega todas essas variáveis para nós, bem como nos desafiarmos a um tipo de teste que na verdade é muito menor do que aquele que você encontra no seu dia a dia. Quando a gente lida principalmente com um atleta maduro, um atleta experiente, nós entendemos uma coisa: tratar uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de acolhimento ou de orientação, por mais que seja uma pessoa, vamos falar perda de peso, que pese 150 quilos, qualquer coisa que ela fizer e repetir-se fazendo, ela vai perder peso. Agora, quando você chega com uma pessoa que ela já está fazendo a sua volta na piscina em 50 segundos e ela precisa baixar para 49, isso é um universo de melhora que você tem que causar para baixar só esse segundo. Sabe qual a diferença de um campeão nacional, por exemplo, no Brasil, para um campeão olímpico que é ovacionado no mundo inteiro? Essa aqui, ó. Esse 0, alguma coisa segundo é a diferença do tempo que uma pessoa que ganhou um campeonato no Brasil, ela bate a mão na borda da piscina comparado com uma pessoa que
bate a mão na borda de outra piscina, mas diante dos olhos do mundo. E para você melhorar esse infinitesimal de tempo, a quantidade de conhecimento que você tem que ter, ela é muito maior do que a dificuldade de qualquer prova que você possa se submeter. Logo, as certificações são esses desafios programados, esses desafios sob controle, essas coisas que você vai olhar e que estão presos dentro de um mar de variáveis que são conhecidas, que podem ser dominadas e que vão fazer com que você tenha condição, uma vez que você resolva essas situações com galhardia, né, que você tenha condição de resolver essas outras situações que parecem muitas vezes impossíveis ou às vezes desnecessárias, mas que são os campos de batalha da atualidade. SciencePlay foi uma plataforma inovadora que apareceu para resolver um grande problema que a gente tinha na época da pandemia mundial, que foi justamente como que você conseguia realizar a sua reciclagem de conhecimento e acumulação de conhecimento em uma forma de curso sem que você tivesse que escolher uma literatura e estudar por conta própria. E eu observei muito o crescimento da SciencePlay e eu sabia que de certa forma ia dar certo. É difícil falar da SciencePlay sem falar do Bruno. O Bruno é um cara que foi pioneiro em eventos, foi pioneiro na forma que ele escolhia as pessoas que falavam e que, assim, eu percebi que ele compreendeu a necessidade que nós tínhamos de, numa situação como aquela, existir uma forma onde esse conhecimento ele continuasse a transitar. Nunca foi tão importante que o conhecimento ele transitasse, porque justamente algo que ajudaria a reconhecer o grande problema que a gente vivia e a forma de sair dele era justamente esse trânsito de informação. Eu fico feliz de observar o tamanho que a SciencePlay ela adquiriu. E hoje muita gente consegue estudar porque, diante de uma vida completamente atribulada, cheia de atividades, onde é impossível você colocar mais um compromisso externo, você consegue colocar mais um digital porque você tem ele na palma da sua mão. Eu estou extremamente feliz com isso. Em nenhum momento do meu dia eu gasto pensando se aquilo que eu estou fazendo me traz o retorno que eu acho que eu mereço. Eu gasto meu dia pensando se aquilo que eu estou fazendo está me deixando exercer plenamente todas as minhas habilidades. E é isso que me faz dormir feliz e desejar para as pessoas a mesma coisa.